Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. BNDES não quer devolver os 180 bilhões de reais que o Tesouro Nacional emprestou para o banco. Semana terminou com certo alívio para os suinocultores independentes. Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão no apartamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Oferta de boi gordo continua pequena e o mercado perdeu força. E você vai ficar sabendo sobre as novas do Fundo Rural e também dos investimentos bilionários que a China fez no Brasil. O agronegócio está começando. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Paulo Rabelo de Castro, ele disse agora que a instituição está disposta a devolver os recursos para a União, os 180 bilhões de reais que o Tesouro emprestou para o banco. Porém, não aceita a proposta do governo. Por quê? O governo federal quer que o BNDES devolva 50 bilhões de reais neste ano e 130 bilhões de reais no próximo ano para suprir as deficiências de receita. O BNDES disse que, ao mesmo tempo que o banco quer ajudar o governo, também precisa manter caixa para poder continuar emprestando no próximo ano. A semana terminou com certo alívio para os suinocultores independentes. Isso porque, contrariando as últimas quedas semanais nos valores de referências, algumas das principais praças registraram melhora nas condições de negociação. Para os próximos dias, é esperado novos aumentos, mas será a demanda que irá modular o movimento do mercado. A Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo definiu a nova referência para o mercado paulista em R$ 76 e R$ 78 a arroba. E segundo a Associação Paulista de Criadores de Suínos, o mercado dá sinais firmes de novas alterações, ou seja, novas altas, agora para os próximos dias. A Bolsa de Suínos de Minas Gerais, por exemplo, ela realiza, entre suinocultores e representantes dos frigoríficos, acordo de manter o valor de referência em R$ 4,20 o quilo do animal. Já no Paraná, de acordo com a Associação Paranaense de Suinocultores, o valor do quilo do animal vivo está entre R$ 3,70 e R$ 3,80. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no apartamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e como parte de investigação conduzida pela Procuradoria-Geral da República. Em nota, divulgada após a abertura do inquérito no mês passado, o ministro da Agricultura disse que lhe causou estranheza e indignação que acordos de colaboração premiada coloquem em dúvida a credibilidade e a imagem de figuras públicas que tenham exercido com retidão cargos na administração pública. Blairo Maggi é alvo de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal sob a acusação de liderar uma organização criminosa responsável por um esquema de corrupção e desvio de recursos públicos nos 2 mandatos em que esteve à frente do governo do Mato Grosso, de 2003 a 2010. A investigação tem como base delação premiada feita por Simval Barbosa, também ex-governador do Mato Grosso, que foi vice de Blairo Maggi em 2007 e 2010. O pedido de busca e apreensão no endereço do ministro foi apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e autorizado pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, de acordo com a fonte de conhecimento dessa operação. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para todos os municípios, teremos predomínio de sol na maior parte do período. Alguns outros municípios terão tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens e baixa umidade relativa do ar e muito calor. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 38 a máxima e 25 a mínima. Campos Belos, 34 a máxima e 25 a mínima.
Séries, 37 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 33 a máxima e 21 a mínima. Jussara, 37 a máxima e 25 a mínima. Anápolis, 33 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 35 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 33 a máxima e 18 a mínima. Jataí, 31 a máxima e 15 a mínima. Ipameri, 35 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a oferta de boi gordo continua pequena e o mercado perdeu força. E você vai ficar sabendo sobre as novas do Fundo Rural e também investimentos bilionários que a China fez aqui no Brasil. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz, ele é especialista em commodities, lá da Cerrado Corretora, e nós vamos falar de dois temas aqui muito interessantes. O primeiro tema vai ser sobre o Fundo Rural, a novela do Fundo Rural. Luiz Antônio de Brito, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tá tudo bem, Luiz? Tudo bem. Pois é, Luiz, tá um tal de espiche, encode, tira Fundo Rural, põe Fundo Rural, agora vai, a turma fica feliz, daí a pouco entra... Que confusão é essa? O que está acontecendo, hein? Na verdade, assim, mais um capítulo, né? Mais um capítulo. Essa novela, vamos recapitular. A novela sem planejamento, né? Vamos retroagir um pouquinho para a gente lembrar, né? Que o Fundo Rural teve uma decisão há 10 anos atrás, através de um liminar do frigorífico Mata Boi, no qual o STF julgou inconstitucional a questão do Fundo Rural. E agora, recentemente, uma nova análise do STF, do Supremo Tribunal Federal, julgou novamente que o Fundo Rural teria uma situação constitucional. Quando ele julgou isso em maio, automaticamente aquelas dívidas antigas desses últimos 10 anos passaram a ter validades, né? E em cima dessa validade, o governo e a Receita Federal tentou e está tentando recuperar uma receita que deveria ter sido recolhida pelos os produtores rurais e as empresas agroindustriais. Que é um dinheiro muito alto, né? A Receita Federal, Antônio, calcula em 34 bilhões de reais. É um dinheiro que... É um dinheiro muito alto. E o que aconteceu? Agora, através da senadora Cátia Abreu, foi aprovada a resolução de número 13, né? Aonde extinguia totalmente a cobrança do Fundo Rural. Cobrança anterior do Fundo Rural. Quer dizer, empresas como a JBS, que é uma das maiores devedoras do Fundo Rural, seria beneficiada. Brasil, seria grandemente beneficiada, né? E esse problema, com essa isenção, acabou que também com a medida provisória 793, onde o governo estipulou que o Fundo Rural, a partir do ano que vem, iria cair de 2 para 1,2, que era a nova tarifa, e os produtores precisavam se adequar a isso, acabaram que o pessoal tem até agora 29 de setembro para fazer adesão e não estão fazendo adesão, aguardando para ver se essa resolução 13 realmente vai sobrepor a medida 793. Então, assim, a gente acredita que ainda vai ter muito pano para manga. O governo federal, através da Advocacia Geral da União, promete recorrer novamente ao STF. E eu acredito que a gente vai ter alguns capítulos ainda pela frente, Antônio, para resolver esse problema. Luiz, eu vejo esse final da novela da seguinte maneira: nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O que o governo vai fazer é rachar isso no meio e tentar pegar pelo menos aí uns 15, 20 bilhões de reais para trás. E eu acho assim, também, como é um processo que atinge a bancada ruralista, que é uma das mais fortes na Câmara, o governo Temer foi denunciado a segunda vez, ele vai precisar de um apoio da bancada ruralista, que é muito atuante, muito forte. Pode ser um momento aí onde a cadeia produtiva dos produtores e as empresas conseguiram uma situação um pouco melhor nessa negociação, porque é um momento político também nesse momento, né? Como aqui no Brasil o que vale é o acordo, né, o jeito. Exatamente. Então vamos entrar no acordo aí, a gente paga, mas não paga lá, tudo. Dá cá e toma negocia lá, isso aí. dá cá. Agora, tem um lance interessante nesse negócio todo, que é a Constituição de 1988. Só que esse tema dessa Constituição de 1988, né, Luiz, que veio aí tantas coisas acontecendo que hoje virou um emaranhado e está difícil para achar o fio desse novelo, né? Na verdade, a gente colocou aí, Antônio,
A Constituição de 88, de 88 para cá, em 29 anos, foram editadas 5,4 milhões de normas, né? Normas, leis, medidas provisórias, e você vê aí que na carga tributária, só na parte tributária, Antônio, foram 363.779 medidas, né? Isso gera uma despesa para as empresas brasileiras de quase 60 bilhões de reais por ano, para manter-se atualizado com a carga tributária, com tantas normas. Então, dá uma norma, para você ter uma ideia, as normas tributárias somente dá 1,88 norma por hora, dia útil, nos últimos 29 anos. Esse país é bom, não é? É muito bom para fazer norma aqui, não é? Normas, agora, leis, faz, mas ninguém cumpre. Normas, leis, medidas provisórias. Então, isso dificulta muito as empresas a entenderem essa questão. É verdade. Luiz, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos falar sobre o investimento bilionário que a China fez aqui no Brasil. É um minuto só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito e nós falávamos no bloco passado sobre o Fundo Rural. E agora nós vamos falar sobre a oferta e demanda de milho. Luiz, como é que está esse resumão aí? Bem, a gente vai ter alguma situação confortável na questão do milho, né? A projeção da safra continua ficando em 97 milhões de toneladas. O governo tem um suprimento de 105 milhões de toneladas, Antônio, e um consumo de 56. Se a gente conseguir exportar 29 ou 30, nós vamos ter um estoque final entre 19 a 20 milhões de toneladas no final do ano, né? O que está sustentando os preços nesse momento, que não fez os preços do milho desabar mais ainda, foram a intervenção do governo federal através dos leilões de PEPRO e PEP, e o produtor também muito cadenciado nas suas vendas, né? Então segurando bastante as vendas e mantendo aí a oferta e a demanda um pouco mais apertada, não deixando o preço cair mais ainda. Mas a situação da questão do milho, não só no Brasil, mas mundial, apresenta um quadro entre oferta e demanda bastante confortável. Luiz, China. China é um grande parceiro do Brasil e a China vem injetando dinheiro aqui no Brasil assim assustadoramente. Como é que está essa situação? A China continua sendo um grande player no Brasil, né? Nos últimos 30 meses, para você ter ideia, a China investiu no Brasil 60 bilhões de reais, Antônio. Isso aí mostra o seguinte, mostra que o apetite chinês continua ainda forte, né? Eles estão entrando não só na área de tecnologia, como também agora, recentemente, a China adquiriu por 2,9 bilhões o terminal de contêineres de Paranaguá, né? Então, a China bateu os Estados Unidos, né, desde o ano passado. A gente acredita que ela vai continuar forte aqui no Brasil, porque as oportunidades de investimento em infraestrutura, aeroportos, na área de tecnologia, é onde o mercado chinês está pensando mais em atuar. E outra coisa, é mais fácil trabalhar com o Brasil do que com outros países, né? Porque nós temos basicamente tudo que o chinês precisa tem aqui. Exatamente. Quer dizer, ele não vai trabalhar com o americano, ele não vai bater de frente com o americano. E como nós precisamos de muita coisa, nós precisamos de estrada, nós precisamos de aeroporto, precisamos de portos, precisamos de basicamente toda a infraestrutura e a China pode colocar dinheiro aqui dentro para a gente fazer isso, né? Exato, e eles estão entrando como uma onda, né? Em várias ondas, em várias camadas da economia, buscando as oportunidades que o Brasil oferece. É o grande player no momento, deixando os Estados Unidos bem distante, em segundo lugar hoje, né? E uma coisa boa que aconteceu agora no Brasil no mês de agosto foi a exportação de carne, né, Luiz? Foi. Nós tivemos carne bovina, né? Carne bovina, tivemos notícia boa. Agosto foi um mês bacana em relação ao anterior. Para você ter uma ideia, em relação ao agosto de 2016 subiu 34%, um volume de 607 milhões, né? Hong Kong, Egito e China são os 3 players aí maiores compradores do Brasil, Hong Kong com 34 mil. E a Venezuela já não aparece mais, que era um grande comprador nosso aí nos últimos tempos, né? Então mostra que a exportação de carne deu uma recuperada e a gente tem notícias boas nesse segmento, até porque as ofertas mundiais também estão nas escalas bastante ajustadas, né? Eu acho que nós vamos ter algum probleminha daqui até o final do ano com quantidade de boi gordo. Pode ser. Porque muita gente não se preparou, ficou com medo de preço não subir e tal, e agora nós estamos numa situação delicada e provavelmente
nós temos mais um agravante, que é a falta de chuvas. Infelizmente, parece que a chuva vai dar uma atrasadinha. Exatamente. E aí vai complicar, né, Luiz? Com certeza. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E depois do intervalo, você vai ver que começou um dos maiores eventos da pecuária de corte do mundo. Nós voltamos já. Apesar da oferta não ter mudado e continuar pequena, o mercado do boi gordo perdeu força, embora na maioria das praças a oferta de compra esteja firme. E esse quadro pode ser atribuído ao encurtamento da margem de comercialização do frigorífico, que caiu por volta de 50% nos últimos 2 meses. O escoamento da produção está lento, permitindo a diminuição da necessidade de compra. E com isso, o que se vê no mercado são os frigoríficos ajudando a oferta de carne e a demanda. Em São Paulo, por exemplo, a cotação da arroba caiu, sendo negociada em média por R$ 144,50 à vista, livre de fundo rural, na última sexta-feira, agora dia 15. Entretanto, existem regiões onde a oferta de boiadas está tão pequena que a cotação subiu, como, por exemplo, um estado que não tem tradição, que é o Rio de Janeiro. Bom, eu vou conversar agora com Wagner Miranda. O Wagner é presidente da AGCZ, Associação Goiana de Criadores de Zebu, e é o organizador da Expo Genética. Wagner Miranda, bom dia. Bom dia, Toninho. Tá bom tudo dia, bem? companheiros da pecuária. Tudo bom, Wagner? Tudo bem. Então tá ótimo. Wagner, começou um dos maiores eventos do Brasil na área de pecuária de corte e, quiçá, do mundo. Um evento de altíssimo nível, nós já falamos sobre ele, mas nunca é demais reforçar esse evento importante, não só para Goiás, como para o Brasil. O Brasil Pecuário é um evento que acontece aqui no nosso estado de Goiás, em Goiânia, está começando amanhã e congrega 2 grandes eventos da pecuária mundial, da pecuária brasileira, que é a Interconf e a Goiás Genética, onde então nós fechamos o ciclo da cadeia produtiva, onde nós vamos desde o melhoramento genético até a terminação dos animais. Wagner, me diga uma coisa, nós vamos ter paralelamente Goiás Genética Interconf, nível de palestra, palestrantes, como é que está a grade de palestras desse evento? É por isso que esse evento é tão grandioso, tão importante para a pecuária mundial, para a pecuária brasileira. São 5 dias intensivos de palestras, que vai das 8 da manhã às 6 da tarde, com palestrantes de reconhecimento nacional e internacional. São palestras de alta densidade técnico-científica, que vai acobertar aí todas as necessidades, todas as inovações, todas as biotecnologias novas que o setor produziu nos últimos tempos e vai estar aí sendo disponibilizada de forma completamente democrática para o produtor, para o setor acadêmico, para que possamos estar retroalimentando o que nós fazemos no dia a dia, que é produzir uma pecuária de boa qualidade, produzindo carne de boa qualidade e em quantidade para a nossa comunidade e para o mundo afora. Você, como presidente da AGCZ, Associação Goiana de Criadores de Zebu, tem uma parceria com a Embrapa. E vocês vão realizar um evento, um leilão dia 20, correto? Essa parceria entre a Associação Goiana dos Criadores de Zebu e a Embrapa Cerrados já é de mais de 2 décadas. E na quarta-feira, então, durante o Brasil Pecuário, acontecerá o 23º leilão de animais que foram avaliados por quase um ano na Embrapa e que são animais de associados da Associação Goiana dos Criadores de Zebu, animais que já são pré-selecionados, que já vêm de um melhoramento genético importante, que foram testados na Embrapa e que esse ano inaugura uma ferramenta importantíssima e nova no mundo todo, que é a avaliação de conversão alimentar. Essas ferramentas novas, esses animais melhoradores estarão disponíveis no leilão na quarta-feira, dia 20, no nosso leilão no Tatersal 3, lá na pecuária. Eu tive uma informação que esses animais que serão ofertados nesse leilão são animais assim, é o top do top do top. É uma seleção que já vem de longa data pelos criadores, pelos zebuzeiros de Goiás e do Brasil.
São animais, então, que já nasceram num plantel selecionado, são animais que, ao desmame, foram selecionados pelos seus criadores e por técnicos credenciados à ABCZ e foram testados na Embrapa. E depois de testado em provas de ganho em peso, eles foram submetidos também à análise e avaliação de conversão alimentar. Então, realmente, se eu fosse comprar um touro hoje, eu não tenho outro lugar para não ir buscar lá nesse leilão da quarta-feira desses animais avaliados por uma comissão técnico-científica de primeira linha. Tá ok. Eu conversei com Wagner Miranda, o Wagner é presidente da AGCZ, Associação Goiana de Criadores de Zebu, e é um dos organizadores da Expo Genética, que agora tem uma parceria, fez uma junção com a Assocom e estão aí promovendo a Interconf, ou seja, o Brasil Pecuário. E essa Expo Genética, como acontece em Goiás, nós a batizamos de Goiás Genética. Wagner, sucesso nesse evento e muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Okay? Muito obrigado, pecuarista. Vem estar conosco essa semana. Valeu, Wagner. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Gostaria que alguém me dissesse para onde caminha a humanidade, porque quando eu souber, vou para o outro lado. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.